Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo da Best Bots. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma estratégia bem legal que é a Ranger. Agora está com uma versão gratuita, uma versão free, que você pode encontrar na Nelo Store. Então nesse vídeo eu vou mostrar como instalar a estratégia, como que ela opera no gráfico e também vou mostrar os resultados de backtest do que vocês podem esperar da estratégia. Então, para baixar a estratégia tem o link, vou deixar aqui na descrição para vocês encontrarem ela na Nelo Store. Então, supondo que vocês já contrataram, né, já baixaram a estratégia, como é que vocês vão instalar ela no Profit? Então, no Profit Pro, vocês têm aqui o menu Estratégias e vão clicar no Automação de Estratégias. Então, aqui seleciona a corretora. Aqui nesse caso, né, no meu Profit, eu estou com as 3 estratégias montadas, né, da Best Bots, que é o Plug and Gain, o Plug and Gain Lite e o Ranger, a versão completa. Então agora eu vou mostrar para vocês como instalar o Ranger Free, a versão simplificada do robô Ranger. Então aqui, clicando em Nova Automação, vocês vão clicar aqui em Selecionar Estratégia e vão buscar por Ranger sublinhado Free. Então, quando vocês baixarem lá, contratarem na Nelo Store a estratégia, ela vai aparecer aqui para vocês. Então, seleciona ela, clica em selecionar e vai aparecer aqui. Então, a configuração é bem simples, né? A gente tem que tomar cuidado com o ativo. No dia de hoje é 7 de setembro de 23 e o ativo atual do índice futuro é o INV23. Aqui na periodicidade, em vez de minutos, a gente vai trocar para RAND. Depois eu vou explicar o que é o RAND, para quem não conhece. E a periodicidade, a gente seleciona 12. Ele opera no 12 RAND. Então aqui, número de contratos, você pode deixar 1 e 1. E aqui no botãozinho de Day Trade, algumas corretoras têm esse botão, outras não. Quando aparecer esse botão, deixa marcado Day Trade. Quando não tiver, não tem problema que está tudo certo. Então no menu Entrada, não precisa modificar nada. Na aba Saída, é sempre bom colocar aqui uma saída por tempo para fugir da zeragem da corretora. Então, na aba Risco e na aba Segurança não precisa mexer em nada. É só clicar em Criar, que aparece aqui a estratégia Ranger Free. No que vocês clicaram em Executar, já está valendo. Vocês liguem antes do pregão, antes das 9 da manhã, clique em executar e deixe executando o dia inteiro. Então, vamos ver agora como que funciona essa estratégia, né? Vou abrir um gráfico. Deixa eu expandir aqui. Então, a gente já está com um gráfico aqui limpo, né, do índice futuro. Aqui está um gráfico diário. Eu vou colocar um gráfico no intraday para a gente ver melhor. Aqui no gráfico de 1 minuto. Então, como eu falei para vocês, essa estratégia funciona no gráfico 12 Range. O Range, ele é um time frame, ele é atemporal, assim como o Renko, né? Ele é primo do Renko, mas ele não é exatamente igual ao Renko. Vou mostrar aqui para vocês o Renko primeiro, né? Vou colocar aqui o 12R, né? Que seria o 12 Renko. O Renko é um gráfico atemporal e ele fecha um candle sempre que o corpo dele atinge um determinado deslocamento, né? Um determinado tamanho. No caso aqui 12, no que ele fechou 12 ticks, ele fecha o candle e abre o seguinte. Então o corpo vai ter sempre o mesmo tamanho. E quando ele vai dar uma virada, né? Ele abriu aqui embaixo, no caso deste candle, e aí ele foi um pouquinho para baixo, não fechou um box negativo. Aí quando ele passar 12 ticks para cima do candle anterior, aí que ele fecha um box, assim que funciona o Renko. Então essa virada aqui, ela pode ser mais demorada, né? Vou colocar aqui agora para vocês o 12 Rand. O Rand, ele no Profit, ele é com a letra N. 12N vai ser o 12 ticks Rand. Então vocês escrevem 12N e ele vai abrir o gráfico do Rand.
O range ele também é um gráfico atemporal, ele não fecha um candlestick por tempo, ele fecha por deslocamento. Mas nesse caso, a diferença é que ele fecha quando a amplitude do candle, a máxima dele menos a mínima, é igual ao número de ticks que a gente selecionou, né? Igual a 12. Então sempre que a amplitude do candle fechar 12, ele vai fechar aquele box e vai abrir o seguinte. Aqui no caso, ele abriu na máxima e fechou na mínima, então esse candle aqui ficou igualzinho o Renko. Mas tem uns que tem o corpo menorzinho, né? A gente pode ver aqui, esse aqui, ele abriu aqui, foi para cima, não fechou, e quando ele caiu para cá, ele fechou o range. Então a estratégia do Ranger funciona no gráfico 12 range, e uma das vantagens é que ele vira mais rápido, né, do que o Renko. Então, assim, ó, aqui no gráfico aberto mesmo, eu vou montar a estratégia para a gente ver direitinho como é que faz. Com o botão direito, a gente primeiro pode colocar inserir indicador. Aqui na busca a gente busca por Ranger. Então a estratégia é essa mesma que vocês vão baixar na loja da Nelogica, já vai vir com esse indicador, que na verdade é uma média móvel. Deixa eu até remover essa cor aqui. Essa média móvel, ela vai ser a saída da operação. A gente pode também, a estratégia também tem uma regra de coloração. Vocês clicam aqui, inserir regra de coloração. E ele vai pintar os candles de acordo com a estratégia. Então, a gente já viu que tem uns candles coloridos. Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que se dá a operação no gráfico, né? Quando montar o robô, é só montar ele daquela maneira lá que eu ensinei antes, que ele vai sair funcionando, não precisa configurar nada. Então, como é que funciona a estratégia? Ela é uma estratégia de retorno à média, né? Uma estratégia de volatilidade. Quando o preço estica muito e foge da média, o robozinho começa a ficar atento para operações. Então, algumas condições, ó, ele pinta o candle aqui de rosinha, fúcsia, ou pinta de verde, se está chegando uma hora da compra. E a hora que dá virada no candle, ele avalia outras condições. Então, dando a virada do candle e tendo a condição certa, ele vai fazer uma operação de venda com o alvo na média móvel. Então a gente pode ver essas operações clicando aqui em inserir estratégia de execução. A gente vai chamar de novo o Ranger Free. Insere no gráfico e agora ele vai mostrar para nós as operações do robozinho, como que eles vão acontecer. Aqui nesse caso, ó, o preço se deslocou, ele começou a detectar que pode ser que tenha uma operação, uma entrada em seguida. Aqui lembrando que o gráfico do Range, ele é atemporal, né? Para fazer esses 5 candles de subida, a gente não sabe quanto tempo levou. Ele pode ter levado 1 minuto para fechar esses 5 candles ou pode ter levado 1 hora. Independe, é só quando o deslocamento do preço se afasta da média. Aqui no caso a gente tem os horários, né? Ele levou aqui uns 5 minutos, 3, 4 minutos para fazer esse movimento. Então, quando inverteu, deu o sinal de entrada, ele entrou vendendo e ficou vendido até o preço bater na média. Então, aqui ele deslocou de novo, mas não deu o sinal de entrada. Um outro exemplo aqui na ponta da compra, né? O preço deslocou, deu o sinal de entrada e novamente a saída da operação se dá na média. Então aqui não bateu na média, não bateu na média e esse alvo ele vai diminuindo junto com a média. Então, mesmo aqui que deu saída, ele foi lá embaixo, voltou e deu saída,
esse candle, ele deu resultado negativo. Mesmo batendo no alvo, ele deu negativo porque o alvo baixou abaixo do preço de entrada. Isso faz parte, acontece, e essa estratégia não tem outra saída a não ser na média. Na verdade, essa versão gratuita, eu coloquei um stop fixo de R$100. Então, no caso que o mercado deu uma disparada assim para longe do teu preço, ele vai fechar em R$100. Então, basicamente, essa aqui é o modo de operação da estratégia Renko. Vocês ligam e ele vai operar o dia inteiro. Então, vou mostrar agora para vocês os resultados, né? Que vocês também podem testar para ver. Quando vocês abrem aqui o menu estratégias, tem o editor de estratégias. Aqui você pode fazer o backtest da operação. Clica aqui no botãozinho abrir. Vocês vão procurar aqui o Ranger Free. E no caso de vocês vai aparecer uma tela preta aqui, né? No caso, como eu sou o desenvolvedor, eu tenho o código. Eu deixei ele aqui em branco para não mostrar o código, né? Mas quando vocês chamarem a estratégia, ele vai estar uma tela escura. Então aqui é onde vocês fazem os backtests. Espera aí que eu fiquei na frente. Assim. Para fazer o backtest, aqui tem a aba execução. Vocês podem escolher o input, que ele pega a série contínua. E aqui no período a gente vai ter que selecionar o 12 range. Vocês clicam em mais períodos. Aqui no vez de dia, a gente baixa lá e vai encontrar o range. E vai selecionar 12 no número. Então com isso a gente selecionou o input, 12 range. O 12 range ele faz muito candle por dia, então o profit não tem muito tempo para trás. Mas a gente pode simular, por exemplo, 3 meses. Aqui a gente coloca o número de contratos e é isso. Quando a gente clicar em executar, o Profit vai levar uns segundos, vai levar um tempinho processando, né? Ele vai fazer todas as operações que tiveram do Ranger nesse período que a gente selecionou de 13 meses e entrega o resultado para nós. Então aqui do lado ele mostra o gráfico, a gente já analisou como é que funciona o gráfico, né? E aqui nas abas tem as operações, o patrimônio e o resumo. Então no resumo a gente pode ter uma ideia bem boa assim da performance da estratégia, né? A gente vê que nesses 3 meses ele fez 194 operações e tivemos um saldo líquido de R$549. Se a gente olhar a curva de patrimônio, ela é bem suave, né? Subindo. Então, o Ranger, na versão gratuita dele, ele está limitado a fazer 3 operações por dia. E esse é o resultado. Com apenas 3 operaçõezinhas curtas por dia, a média de tempo das operações está em torno de 4 minutos. Então, são operações bem rápidas. E quanto que a gente vai ganhar em cada operação? Aqui nessa aba operações a gente vê todas as operações que aconteceram, uma por uma, com o horário de entrada, o tempo de duração, se foi compra e venda e o resultado. Nesse gráfico ele plota o resultado de cada uma, né? A gente vê que o nosso ganho ele é pequenininho, em torno de 10, 20 reais quando ganha. E em alguns casos ele perde até 100 reais, aqui escapou um pouquinho do stop, o que acontece às vezes, e o patrimônio sempre crescente. Então, isso é o que vocês podem esperar do Ranger, né? 500 reais em 3 meses, 100 e pouquinhos em cada mês. Pode baixar lá, ele é totalmente gratuito, faz 3 operações por dia, vai acumulando, pegando
confiança na estratégia e depois contrata o Ranger completo. A diferença do completo para o gratuito é que o completo ele não tem limite de operações por dia e ele faz mais de uma entrada. Aqui no caso, o Ranger Free, né, ele faz uma entrada só, enquanto o Ranger completo, conforme o preço vai caindo, ele pode fazer uma segunda entrada e pode fazer uma terceira entrada. Então ele pode fazer até 3 entradas e vai baixando o preço médio. E aqui essa operação no Ranger, o completo, teria dado lucro, né? Então é uma estratégia bem mais lucrativa. Que é a versão paga, onde vocês vão chegar lá depois de testar e acumular o dinheirinho nessa estratégia gratuita. Então tem outro detalhe, né? Quanto mais operações o Ranger faz por dia, mais ele ganha. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceria se ele fosse liberado 4 operações por dia. Então vamos ver que legal que fica. Então o Profit pensa um pouquinho. E enquanto vocês aguardam, dá para deixar aquele like ali no vídeo. Eu não sei bem como é que funciona esses algoritmos do YouTube, mas todo mundo diz que é bom pro canal. Então não custa nada, né? De graça, que nem essa estratégia aqui, deixa o like lá que ajuda. Então a gente pode ver que com 4 operações por dia, o saldo já aumentou, né? O lucro já aumentou para 768. Aqui o patrimônio, a curva de capital segue suave, né, subindo. E vamos testar aqui com 5 operações por dia, como ficaria. Então, olha só que linda, a curva ficou mais suave ainda. Agora a gente tem 322 operações nesses 3 meses e um lucro, né, de R$ 1.220, que é muito bom para uma estratégia. 3 meses operando, gratuito. Então, assim, baixa lá na estratégia, baixa a estratégia na loja, vamos conseguir operar 3 operações por dia. Mas pensando assim, ó, se a estratégia der bom, vocês gostarem lá e tiver avaliações boas na loja, né? Vamos dizer assim, quando chegar a 5 avaliações boas na loja, eu libero 4 operações. E aí depois a gente vê uma condição para liberar 5 operações por dia. Então, gostou? É isso aí. O vídeo de hoje era isso. E bons trades para vocês. Aproveitem que é de graça essa estratégia e ela é muito boa. Valeu!